Olá galera, aqui quem fala é o professor André Oliveira e a gente vai falar com vocês hoje nessa videoaula sobre relações maxilomandibulares em pacientes desdentados totais. Na aula anterior provavelmente você ouviu falar sobre moldagem anatômica, moldagem funcional, obtenção de modelo individual, enfim, até a confecção do modelo funcional, modelo de trabalho. Então, antes que a gente fale sobre o assunto sequencial, que é a base de prova, e aí sim entraremos em relações maxilomandibulares. Por que é interessante de determinar a relação maxilomandibular? Primeiro, pela reconstituição fisionômica do paciente. É importantíssimo que devolvemos a fisionomia ideal para o paciente. Determinação do plano oclusal maxilar e mandibular através do ajuste inicial do rolete de cera inferior. E aí, a determinação da dimensão vertical e a relação cêntrica, se possível. Beleza? Então aí a gente vai falar então da base de prova. Olha só que legal, galera. A base de prova, ela, como característica, ela tem que ser rígida, estável, retentiva, bem adaptada ao rebordo alveolar residual. Então, umas características essa base de prova teve que possuir, inicialmente possuir espessura uniforme em torno de 2 milímetros para que ela não deforme, e também para que ela não fique muito instável na boca. Então, para isso ela tem que ser rígida, para promover estabilidade, e a retenção aí no sentido vertical, a gente, dentro do possível, protege o modelo aliviando, A função do alívio aqui é proteger o modelo funcional, modelo que foi feito com modelo individual, material, de preferência aí o que a gente vai usar, siliconas de condensação, tá? Então esse modelo aí tem que ser protegido por um belo do alívio, tá ok? Então esse alívio ele tem que ser feito como, Na verdade você tem que ver a área retentiva. Aqui ilustra muito bem uma área retentiva, onde você coloca a espátula ao lado do modelo, e você observa aqui essa região aqui em vermelho, justamente a região de retenção, um triângulozinho retentivo. Isso daqui precisa ser aliviado. Diferente de situações como essas aqui, em que você vê o rebordo colocando uma espátula e vê toda a área que a partir da linha de equador aqui do rebordo para baixo, você tem aqui toda uma área expulsiva, que não necessita aí de alívio, tá ok? Bom, ela é confeccionada, a base de prova, os planos de orientação são confeccionados em cera, de preferência cera 7. Na verdade, a cera é a cera mais estável, mais rígida possível, Quando você tiver a cera mais rígida, se a sua cera 9 for rígida, se a sua cera 7 for rígida, o importante é que ela seja rígida, independente de cor. Ser utilidade pode usar? Não, porque ela é muito mole, ela é muito flexível, ela deforma muito fácil. Então não é interessante usarmos, a ser utilidade. Que fique claro isso para vocês, beleza? Então olha aí, as funções aqui que a gente tem aqui, do rolete, dos planos de orientação. Relações até maxilares, a gente consegue obter dimensão vertical de oclusão e relação central, dentro do possível. O suporte adequado à bochecha, aos lábios, tá? Isso aqui é importantíssimo, É interessante a gente gravar uma frase célebre, que a gente usa bastante, que é cera é dente. Onde você imaginar dente, você coloca cera. Onde você imaginar curva, onde você imaginar corredor, onde você imaginar altura dentária, você imagina na cera. Você olha para a boca do paciente, você vê a cera, você imagina o dente. Cera é dente. Então, quando você dá suporte para lábio, suporte para bochecha, tudo isso quem faz é dente. Ok? Então, as linhas de referência para a montagem dos dentes você vai fazer na cera, e as montagens dos dentes propriamente também na cera. Beleza? Então, a técnica de confecção do plano de cera é muito simples, Vai precisar aí da cera, da espátula 31, Lecron, espátula 7, lamparina, tá? Você vai aquecer uma lâmina de cera e vai dobrar mais ou menos no seu eixo, no seu maior longo eixo, Seu comprimento em torno de mais ou menos 1 centímetro, 0,8, 0,9, enfim,
e aí vai dobrar, formar um leque. Esse leque ele vai ser novamente dobrado até a sua fixação total aqui na base de prova, tá? A base de prova do modelo funcional, beleza, galera? Na sequência você vai dar um acabamento legal, você vai prender muito bem a cera à resina acrílica aqui, dando esse belo acabamento, derretendo bem a cera, dando o formato ideal da cera, ok? Bom, esse vídeo mostra justamente como é que a gente confecciona a base de prova. Isso é uma técnica, existem várias técnicas, essa é uma que a gente pegou aqui do pessoal da USP de São Paulo, tá? E aí a mistura do pó ao líquido, né, no pote Paladon, né, você mistura completamente a resina, tampa para que o monômero não evapore, né, e aí você tem aqui embaixo duas placas de vidro, né, duas placas de vidro previamente lubrificadas com vaselina. E aí a partir do momento que essa resina acrílica chegar à sua fase plástica, a gente vai justamente trabalhar com ela. Fase plástica qualquer, essa daí, que não está pegajosa, não está dando farelo de resina, não está pregando na mão. E aí com o auxílio de duas moedas de 50 centavos, você vai fazer a espessura ideal, que em torno de 2 milímetros, né? Amassa essa resina acrílica, depois pega essa massa, né, de resina acrílica e adapta ao modelo previamente identificado a sua base de prova, a delimitação basal, sua área basal. E aí vai recortando os excessos, né, sempre molhando no líquido acrílico, tá? Recortando os excessos conforme o que você planejou ali no limite da área, né? Limite da área basal, área chapeável, como queira, né? E quem puder mexer assim, né, mexer dedo no líquido para dar um acabamento melhor, pode fazer, né? Eu não consigo porque eu tenho alergia a essas coisas. Beleza, galera? E aí na sequência terminou de fazer a resina acrílica, a gente vai ali marcar o rebordo e vamos começar o dobra-dobra para fazer o rolete, né, o plano de orientação em cera, né? Aquece uma primeira parte, essa parte vai ser dobrada até que você forme, né, mais ou menos ali 1 centímetro, né? E aí vai dobrando com cuidado, a cera 7, né? Lembrando que é cera 7. Aquece de novo, agora o lado contrário, e aí vai dobrar para o lado contrário. Observe que aí a gente vai fazer aquele leque, tá? Então dobrando, sempre plastificando bem, para que não haja uma separação dessas camadas na hora que o paciente precisar fazer algum aperto, coisa parecida, né? Então aí, ó, colocado então o rolete de cera. É interessante que esse rolete distancia aí da borda de resina acrílica em torno de 1 centímetro, tá? Isso é uma fixação feita derretendo essa cera, né? Fazendo uma plastificação bem legal, aquecendo bem a espátula. Observe então toda essa fixação da cera à base de prova. Aqueça bem a espátula e na sequência, para dar acabamento, venha com a espátula metálica para manipular gesso, por exemplo. Ela fica interessante aí sendo feita desse jeito, beleza? Aí no final temos aí o rolete de cera e a base de prova, né? Os planos de orientação de cera e a base de prova. Tá ok, galerinha? Beleza, galera? Vamos lá? E aí o primeiro passo, depois que você fez o rolete, o plano de orientação, o que é que a gente vai fazer? É montar esse modelo que você obteve funcional no articulador semi-ajustável. Olha que legal! Você vai montar em articulador semi-ajustável. E no articulador semi-ajustável, o que é que você tem que fazer? Tem que pegar essa base, né? Independente de ter feito qualquer ajuste, tá? Não precisa fazer ajuste para montar. Montar a base é só uma referência, né, para você montar um modelo superior, né? Esse caso é o caso do livro do Prisco, né, que você tem aí na sua biblioteca virtual. Esse livro aí, você vai encontrar essa imagem aí, tá ok? Então ele fixa aqui a base de prova diretamente na forquilha do articulador, né? Consegue pregar. Pra gente não é tão interessante fazer dessa forma. Pra gente que está começando, né? Está começando a trabalhar com isso, a gente vai fazer da seguinte forma: você vai pegar então
a base de prova, o rolete de cera, e vai fazer, ó, essa canaleta aqui, ó. Tá vendo esse Vzinho aqui? Olha pra cá. Tá vendo esse V aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso daqui a gente chama de canaleta. Quando a gente perguntar, já fez a canaleta? Você previamente esquenta lá o seu estilete e faz aqui em forma de V aqui. Pra quê? Eu vou fazer a tomada do arco facial do paciente com silicone aqui Zeta Plus, ó. Zeta Plus aqui, ó. Observa, esse desenho aqui é o encaixe da canaleta que você fez lá na cera. Beleza? Então você fez a canaleta na cera, então é só encaixar ela aqui, ó. Qual é a vantagem de fazer isso? Que você pode colocar o modelo na base de prova antes de encaixá-lo aqui, né? Porque se você tiver que soldar isso daqui na forquilha lá no garfo, né, sem a presença aqui do silicone, se você soldar, na hora que você for colocar o modelo, se tiver um pouco de retenção, você pode fazer muita força, e aí essa força pode fazer você perder o seu registro do arco facial. Tu sabe o que é perder registro do arco facial, né? Então, se tu não fizer dessa forma, tu podes perder o registro do arco facial. A forquilha simplesmente pode movimentar. E se a forquilha movimentar, você vai fazer o registro do asa de novo, entendeu? Do arco facial de novo, beleza? Então, fazendo dessa forma, você faz o registro do asa, né? Então, você usa o silicone pesado, faz a canaleta para orientar a colocação depois da base de prova aí na forquilha. E aí, né, fez aqui, ó, o registro do asa, beleza, tranquilo, bonitinho. Esse aqui é um exemplo aqui até do que você não deve fazer, tá? Porque observe aqui, ó, essa forquilha tá muito longe daqui onde vai colocar o modelo. Observa aqui, ó, a distância, né, essa alavanca que é feita aqui. E se você colocar o modelo aqui, o risco dela movimentar aqui, ó, pá, for para baixo é muito grande, né? Então a gente vai colocar essa forquilha o mais próximo possível, como a gente aprendeu aqui, né, do modelo, tá bom? Então vamos fazer dessa forma lá na câmera, tá? E aí fixou o modelo superior, beleza, tá fixado, tá montado, deixe de lá. Seção Ana Maria Braga. Reserve, né? A partir de então você vai pegar esse rolete de cera e vamos para os ajustes, tá ok? Sequência para os planos de orientação da prótese total. Essa sequência você vai fazer, depois você precisa voltar de novo. Você vai calcular a dimensão vertical com auxílio desses roletes. Beleza, pessoal? Então vamos lá, segue. Primeiro passo, na primeira linha aqui, ó, número 1, acerto da região anterior vestibular, suporte labial. O que é que você tem que observar? Se o nariz está caído, se tem depressão do lábio, né, para dentro da boca, e se a preservação do sulco nasolabial e filtro, né, está dentro de padrões estéticos fisionômicos, tá ok? Então observe aqui, ó, se você tiver esse ângulo aqui, ó, da base do nariz com o lábio muito fechado, é sinal que o paciente está com excesso na região anterior de cera. O paciente fica bicudo, entendeu? Se esse ângulo estiver muito aberto, abriu demais, maior que 90 graus, o que é que vai acontecer? O paciente vai ficar com a boca para dentro, a boca vai ficar um pouquinho para dentro, vai ficar legal. O ideal é que você tenha aqui uma relação de 90 graus, né? E que tenha uma fisionomia, tenha lábio aparecendo de forma interessante aqui, né? Esteticamente falando. Beleza? Primeiro, acerto da região vestibular, tá? Região anterior vestibular, suporte labial. Não esquece, grave isso daí. Beleza? Segundo, acerto da altura e posicionamento do vestíbulo lingual e sisal, tá? O que é que a gente tem que ver? A gente tem que ver isso daqui, ó. Para mulheres, né, em torno de 3 a 4 milímetros. Para homem, em torno de 2 a 3 é a porção visível de cera do lábio em repouso, né? Manda o paciente fechar os olhos, coloca o rolete de cera e pede para ele abrir levemente a boca. Essa porção de cera aqui visível, ela está dentro desses padrões, 2 milímetros além do tubérculo do lábio, né? Isso varia para paciente masculino e feminino, mas a gente vai trabalhar com 2 milímetros, tá bem aceito, né, nessa distância aí, tá ok? Tá, o tubérculo do lábio aqui, essa borda de cera aqui, ó. Por quê? Porque cera é dente, lembra da frase? Cera é dente, né? Então
Se cera é dente, ó, você vai imaginar aqui dente aparecendo, ó. Tá legal? E aí você tem que ter também essa borda dessa cera, ó, coincidindo aqui, ó, com a linha, né? A linha aqui seco-úmida, que é a linha que separa, ó, o lábio da mucosa, beleza? O lábio, a linha úmida do lábio aqui, ó. Ok? Essa borda sisal ela tem que estar, né, muito próxima disso daqui, beleza? O outro objetivo é fazer o uso da régua de Fox, né? Régua de Fox, você vai posicioná-la dentro da boca, né? Ela tem duas partes, parte A e parte B. Você vai posicionar ela dentro da boca, né? E aí, ó, você vai comparar esse plano aqui, que é o plano do rolete de cera, com um plano de Camper, né? Por quê? Porque o plano de Camper ele tem um paralelismo com o plano oclusal. Então, se você tiver aqui relativamente paralelo, tá interessante. Se isso daqui tiver muito para baixo, muito aberto, você vai ter sorriso invertido, tá? Que é sorriso invertido, dente posterior mais abaixo do que dente anterior, e não fica legal, tá ok? Então, no mínimo, isso daqui é paralelo. A pessoa pode ficar um pouquinho mais inclinada para cima aqui, pode, não tem problema. O problema é você ter essa inclinação invertida, né? Dente posterior, né, abaixo da linha dos dentes anteriores. Aí você vai ter um sorriso invertido que não é interessante, esteticamente falando, ok? O ajuste do arco inferior. Então, o que é que você tem que observar? Observar a sustentação do lábio inferior. A incisal está ali dentro da linha, né, que divide a mucosa úmida seca, a linha seca úmida. Se o inferior estiver ali, né, ele meio que é bem orientado pelo superior, ok? E aí o próximo passo é a dimensão vertical, né? O que é a dimensão vertical? A dimensão vertical é a altura do terço inferior da face ou a relação espacial da mandíbula em relação à maxila no plano vertical. É uma distância entre mandíbula e maxila determinada pela musculatura involuntária, né, pela contração involuntária, ligamentos, enfim, posição. A gravidade é uma resposta à gravidade. A gravidade puxa a mandíbula para baixo e aí a musculatura de forma, né, de contração isotônica isométrica faz ali justamente, né, a sua manutenção dessa distância. Essa distância, né, para que a gente obtenha ela, existem alguns métodos, né? Você não vai adivinhar de cara isso daí, né? Os métodos mais aceitos na literatura são os 4 primeiros, né? O quinto é uma publicação recente, né, de data de 2013, recente assim, né? Tem 7 anos, né? Mas enfim, já é bem interessante, já é bem utilizada, dá muito certo, né? Você obtém então essa dimensão vertical através desses métodos. Então, primeiro é o métrico, né? Métrico, o fisiológico, o estético, o fonético e o método da proporção dos dedos. Daqui a pouco a gente... Primeiro é o métrico. Métrico, a distância do canto do olho ao canto da boca ou comissura labial deve ser igual ao ponto subnasal ou espinha nasal anterior do gnático, né? Então, como é que você tem que fazer isso daí? Você tem que pegar a régua de Wills, já vou mostrar para vocês, tá? Régua de Wills, né? E pegar o ponto aqui, ó, do canto do olho à comissura labial. Esse ponto aí tem que ser igual, né, em distância à base aqui da mandíbula, do gnátio e a base do nariz, tá? Então esse é um métrico, um padrão europeu, né, de medidas, não é tão interessante por ser europeu, né, e nem sempre ele dá certo, mas é uma alternativa, né? Quando você tem quando você iguala essas medidas, isso daí que você obtém de acordo com essa medida aqui obtida de acordo com essa métrica aqui, você tem aí a DVR. Aí o que é que você faz? Você pega, né, a DVR e calcula a DVO, subtraindo da DVR em torno de 3 a 4 milímetros, né, que é o espaço funcional livre. Então é um método que não é muito preciso, às vezes funciona, às vezes não funciona, mas ele é sempre usado. Todos os métodos devem ser usados para você obter essa dimensão vertical.
O outro é o estético, onde você vai observar a posição, né, da mandíbula, observar a fisionomia do paciente, né, se o ponto de harmonia do terço inferior está, né, condizente com as demais partes do rosto. Enfim, esse método é muito interessante também, né? Ele dá uma boa referência, porém depende de uma sensibilidade e experiência profissional, né? Você tem que ter uma experiência maior para que você consiga fazer esse método com eficiência. O outro é o fisiológico. Fisiológico, a gente tem que encostar o paciente, né, desencostar o paciente da cadeira, de preferência colocar ele em pé, né, ele fica ali alguns minutos e aí pede para que ele faça a deglutição, né? E aí, com o passo de Wills, você fica observando o final da deglutição, costuma ser a DVR, né? Então, o ponto ali que a mandíbula termina a deglutição, ela costuma ficar na dimensão vertical de repouso. E aí, da mesma forma, você vai com o compasso de Wills, mede, fixa esse ponto inicialmente, né? Você memoriza esse ponto, aí você vai com o compasso de Wills e aí mede lá da base do nariz até, né, a base do mento, né? O método fisiológico de acordo com o paciente engolindo saliva, tá ok? O fonético, você tem que ver as palavras, né? E aí você tem as palavras com som de S, né? Mississippi 66. Você pede para o paciente conferir de 660 a 665, né? Então 660, 661, 662, 660. Então o paciente não deve tocar dente aí, né? Ele não deve tocar cera, né? Se ele começar a conferir, falar Mississippi e a cera ficar tocando, sinal que a dimensão vertical não está interessante, tá ok? Né? Mississippi, então se você observar esses são dois. Existem outros sons que são interessantes também, né? São os sons das consoantes dentolabiais, né? A gente costuma dizer que é a letra F e letra V, né? V de vaca, né? Quando você fala essas consoantes, você toca a borda incisal na linha circúmida do lábio, olha só, né? Então, V e F, você toca a borda incisal na linha circúmida do lábio. Então, se você vai estar com o paciente na cadeira, vai pedir para ele falar a seguinte frase: fiz café fino com farofa. Quando ele falar fiz café fino com farofa, observa a cera tocando na borda, né, do lábio inferior ali na linha circúmida, tá? Então você tem que, né, verificar esses sons. O fonético é muito interessante por isso, né? Outro som interessante são das consoantes T e D, né, em que são as chamadas dentolinguais. Você tem toque da língua na porção palatina dos dentes superiores. Vamos falar T e D, a língua toca na palatina dos superiores. E é muito importante esse som, né? Então eu costumo dizer para o paciente falar a seguinte frase, né? Te deixei doida, né? O paciente repete, e aí você observa o som. Observa o som. Se você notar que o som está saindo com dificuldade, alguma coisa você precisa, né, acrescentar ou remover para que o som saia com um pouco mais de naturalidade, tá ok? Então, teste fonético. O próximo é o teste da proporção dos dedos, né? O LADA, em 2013, LADA e colaboradores fizeram a comparação das proporcionalidades do corpo humano e estudaram, né, a relação da DVO com o comprimento do dedo indicador e mínimo. O indicador, a borda aqui do indicador, a base do indicador até sua ponta para sexo masculino, né? E a borda do dedo mínimo, né, até sua ponta para o sexo feminino. O que é isso daqui? Essa distância aqui costuma ser a dimensão vertical de oclusão do paciente, tá? Então você que é do sexo masculino, tá, por favor, use o dedo indicador, tá? Não use o dedo mínimo, que vai que dá certo, né? Então, use o dedo indicador, você que é do sexo masculino, né, e faça aqui a sua DVO, base do nariz até a base do mento, dá mais ou menos a distância do dedo indicador. E as meninas, né, vão fazer com o dedo mínimo, né? Tem menina aí que vai fazer com o dedo mínimo, não sei, né? De repente. Muito bem, então é uma técnica também muito boa, muito interessante, né? E aí vamos fazer
essa técnica aí também para encontrar a proporção, né, a DVO, né, do paciente. Beleza, pessoal? Na sequência, acerto do corredor bucal. Existem espaços existentes entre a superfície vestibular dos dentes posteriores e a mucosa interna da bochecha. É influenciado pela sombra das mesmas, que altera progressivamente a iluminação dos dentes, auxiliando na obtenção do efeito de gradação antero-posterior. Olha só que bonito, isso daí é o corredor bucal. Observe, sorriso com o corredor bucal. Olha a naturalidade, olha a beleza deste sorriso aqui com o corredor bucal. Olha esse espaço entre a vestibular e a bochecha, né? Essa sombra aqui dá uma naturalidade para o sorriso. Observa que interessante esse sorriso aqui, ó, né? Parte desse lado aqui, ó, tem corredor bucal, desse aqui não tem, ó. O dente está preenchendo bastante o corredor bucal. Vamos ver isso com mais detalhe. Observe, né? Então a gente tem aqui a figura, a imagem, né, dessa foto dessa garota, né, que ela tem um lado corredor bucal e o outro não tem. Olha só que interessante. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar essa foto no meio. Cortamos um lado com corredor, outro lado sem corredor bucal, né? A gente vai duplicar, duplicamos aqui, ó, né, o corte e vamos girar, girando, oi, girou, né? E aí vamos unir, né? Uniu. Olha que interessante, ó. Lado com corredor bucal, olha que interessante que ficou o sorriso. E olha sem o corredor bucal, parece que a boca ficou cheia de dente, né? Coisa interessante, né? Não ficou uma estética legal, né? Parece que é uma boca de caçapa, né? É um negócio muito grande, muito dente. Então não ficou interessante. Por isso que o corredor bucal é importante, né? A gente tem que dar ele na cera, tem que remover a cera ali se ele não aparecer. Se você não vê a sombra lá quando estiver mexendo na cera, né, você não tem corredor bucal, então tem que criar. Tá? E por fim, o desgaste de páteso. A partir do momento que a gente obteve lá a DVO, a gente vai fazer o desgaste de páteso. O desgaste de páteso, ele objetiva com que a gente chegue na oclusão balanceada. O que é oclusão balanceada, professor? Faz tempo que eu vi isso lá na ESAB 3, não lembro mais. A oclusão balanceada é um padrão exclusivo da prótese total do paciente desdentado, né? Maxilar e mandibular. Então o paciente não tem dente desdentado total, então a gente tem que deixar para ele a oclusão balanceada. O que é a oclusão balanceada? A oclusão balanceada, pessoal, é quando ele faz lateralidade, toca do lado de trabalho e um toque do lado de balanceio. Ele faz a outra lateralidade, tem que tocar um lado de trabalho e do lado de balanceio pelo menos um toque. Quando ele faz protrusão, tem que tocar a região anterior e um toque posterior. Professor, mas isso daí é interferência? Numa dentição comum é. Na prótese total, não, né? Esses toques ajudam a estabilizar a prótese total na boca. Já já a gente vai entender bem legal isso daí. Bom, então como é que é feito isso daí, né? Então, ó, você já achou a DVO do paciente? Ó, o rolete de cera. Olha que rolete de cera bonitão aqui, ó. Rolete de cera está na DVO aqui, uma DVO X, tá? Então observe aqui, ó, o selamento da borda da cera aqui, né, superior e inferior, beleza? Aqui a gente está na DVO, a gente achou a DVO através dos métodos, né? Métrico, estético, fisiológico, fonético e o proporção de dedos. A gente achou a DVO ali, né? Calculamos a DVO. O paciente está aí na DVO, essa que foi a DVO dele. Aí o que vai acontecer? A gente pega o rolete inferior, tá? Rolete inferior, e vai acrescentar cera de canino para posterior. Olha aí, acrescentamos cera. De tal forma que quando você visualiza lateralmente, ó, você vai ter aqui mais ou menos 2 milímetros ganhos aqui, ó. Você aumentou 2 milímetros de canino para posterior somente, tá? Essa borda anterior aqui de canino a canino fica totalmente livre. Por quê? Porque vai acontecer isso aqui, ó. Você vai olhar de frente o rolete, ó. Aumentou aqui a cera aqui nas bordas de canino para trás. E aí, ó, o superior você vai lubrificar e deixar ele bem resfriado, né? Coloca ele na aguinha gelada e lubrifica com vaselina. Aqui pode usar vaselina, tá?
vaselina todo e frio, a cera fica dura, tá bom? E o inferior a gente vai colocar ele na água morna, tá? Só como é que eu obtenho água morna? Várias formas, né? A cubeta lá no micro-ondas, leva uma resistência para aquecer na hora, enfim, né? Uma água quente dentro da cafeteira, sei lá, dá o teu jeito lá para ter água morna na hora, né? Então aqui, ó, esse aqui de baixo vai ficar quente, né? E plástico, né? A cera vai plastificar no sentido de ficar mole, né, gente? Porque outro dia eu pedi para plastificar a cera, passar o filmito. Então, quando eu falo plastificar a cera, é para que a cera fique mole, tá? Aquecida e mole. E a de cima tá dura e lubrificada, tá fria e lubrificada. E aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a DVO mais 2 milímetros. Por quê? Porque eu aumentei 2 milímetros aqui na posterior. Concorda comigo que quando se tocar aqui, ó, essa borda aqui superior com a inferior, a gente está na DVO de novo, né? Estamos sim. Mas só que aí, se o paciente fizer movimentos nessa condição superior, dura, lubrificada, inferior, quente e mole, né? Ele vai fazer o seguinte movimento, ó, lateralidade, ó, vai fazer para um lado, para o outro, vai fazer a protrusão também, né? Para frente, para trás, vai fazer protrusão, vai fazer lateral, vai fazer tudo aí, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Vai extravasar, aí você vai recortar os excessos, né? E vai fazer isso até quando? Até encostar de novo, beleza? Quando tocou de novo, você tá na DVO. Entendeu isso daí? Então, tocou aqui de novo, a DVO volta, porém você tem uma curva. Essa curva é a curva, né? Essa curva é a curva, ó, que você vai ganhar movimentando. Quando você movimentar, ó, vai fazer um movimento para um lado, para o outro, para frente, para trás, para um lado, para o outro, embaixo quente, em cima frio, em cima lubrificado, embaixo mole e quente, né? Vai fazer um movimento e aí você vai obter essa curva aqui, que é uma curva, né? A curva da oclusão balanceada, né? Que você vai conseguir obter os contatos da oclusão balanceada. É para isso que é feito o tal do desgaste de Patterson, beleza? Bom, então aqui a gente vai ver um videozinho, né? Um videozinho bem interessante sobre oclusão balanceada, né? Quando a prótese tem guia em canino, né? Oclusão mutuamente protegida, tem guia anterior, guia em canino, olha o que acontece com a prótese, né? Ela não tem estabilidade, né? Ó, o paciente vai fazer, ó, tá vendo a prótese mexer ali, ó? É a famosa perereca, ela pula, numa hora que ela pula, beleza? Então, ó, o paciente não tem estabilidade com a prótese, por quê? Porque toca em canino, aí quando de um lado toca, do outro solta, do lado toca, do outro solta, né? Por isso que a oclusão balanceada tem que ter toque de todos os lados, né? Porque quando tocar do lado, o outro segura com o outro toque. Quando você faz a oclusão balanceada, ou técnica bilateral da técnica de Hanau, né? Você obtém uma prótese, ó, muito bem equilibrada. Observe os movimentos, olha a lateralidade, olha a protrusão, a prótese estável, olha que legal, né? É disso que o povo gosta, gente. Estabilidade protética, ok? Da prótese total, bem interessante isso daí. Beleza, pessoal? Bom, a partir daí que você já fez então o desgaste de Patterson, né, aí você vai fazer a marcação das linhas auxiliares, tá? Então você vai marcar a linha média do paciente, linha de comissura, que é a distal entre caninos, né, e a linha de sorriso forçado, né? O que é isso? São linhas para auxiliar justamente na montagem dos dentes. Então você vai pegar como referência a glabela, nunca pegue o nariz, porque o nariz é torto, geralmente vem tortinho o nariz, a ponta do nariz. Então pega uma referência, uma linha da glabela que passa por aqui, essa linha aí é a linha média, né? Canto do olho, asa do nariz, comissura labial, marcou aqui a distal entre caninos, tá ok? Sorrisão, marca a linha do sorriso forçado, né? E aí você tem essas marcações aqui, ó, distal entre caninos, sorriso forçado, linha média, desconsidera aqui inferior, tá bom? Então olha aí, superior, linha do sorriso forçado, linha média, distal entre caninos. Quando eu te pedi lá na clínica para te fazer os ajustes estéticos e funcionais, a primeira coisa que tu falar é para marcar as linhas, professor.
De certa forma sim, mas no final, tá? Primeiro você vai seguir todo aquele espaço, depois do desgaste de pata é só que você vai fazer isso, tá ok? E aí depois, ó, que você marcou as linhas, você vai aprisionar, né, os roletes de cera com auxílio de grampos desse de grampeador, levemente aquecido em sua ponta, né? Vai remover da boca, olha só, removeu da boca. E aí, ó, vai pro articulador. Já tá montado o superior, lembra lá? Que a gente montou primeiro o superior. Aí você vai encaixar o superior e aí vai encaixar o modelo inferior e verter o gesso e montou. Beleza, pessoal? Montamos aqui. E aí, ó, com isso a gente vai teoricamente obter relação cêntrica, máxima interpretação axial, e a gente vai concluir, né, essa montagem toda tendencionando a oclusão de relação cêntrica, que é a igualdade dessas duas posições mandibulares, tá? Isso não é fácil fazer, requer muita atenção, muito estudo, e é o que a gente espera de vocês. Beleza, pessoal? Por hoje ficamos por aqui. Aquele abraço!